Iniciando mais análise fraca comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar o portal GE para fazer análise sobre o nosso Flamengo no dia de hoje. Como primeira notícia, Flamengo vs Bahia, onde assisti ao vivo ao e escalações. Vejo também desfalque, arbitragem e outras informações do jogo da 12ª rodada do Brasileirão Premier Transmite. Vamos às informações. O jogo será às 19h30 no Maracanã, transmissão do Premier. Vamos à provável escalação do Flamengo. Leonardo Jardim faz 5 mudanças na escalação do Flamengo na quinta-feira e conseguiu descansar jogadores na vitória sobre o Independiente Medellín na Libertadores. É provável que o time tenha pelo menos 5 alterações nesse domingo. Vamos lá, provável escalação de acordo com o portal GE. Rosfael, Léo Ortiz, Léo Pereira ou Vitão, Alexandro, Everton Araújo, Paquetá, Arrascaeta, Prata ou Luiz Araújo, Lino e Pedro. Entre a dúvida entre Vitão e Léo Pereira vem vivendo seu melhor momento, chegou na seleção brasileira, é a sua melhor momento no Flamengo. Já o Vitão merece ganhar a oportunidade. O Flamengo está com 4 zagueiros de seleção brasileira, no meu entender, jogadores com nível muito alto e muita qualidade na saída de jogo. A única diferença do Vitão para o Léo Pereira é que o Léo Pereira é canhoto, então faz a saída pelo lado esquerdo com mais qualidade do que o Vitão, que é destro, tem que enfiar seu corpo sempre para a direita para dar o passe. Essa dupla de volantes também encaixou muito bem, Everton Araújo e Paquetá. Também tem outra dupla que se encaixou muito bem, que é o Jorginho e o Pulgar. E tem a terceira dupla que foi testada no final do ano no Mundial Intercontinental. Saul e De La Cruz entrou no segundo tempo e fez uma boa dupla naquele jogo. Eu gostei muito, deu mais qualidade de passe, mais saída de jogo esses dois jogadores. Então também tem 3 duplas de volantes que o Jardim pode variar jogo a jogo e pode também fazer um 4-5-1 com 3 volantes ali, com Paquetá pro lado esquerdo, De La Cruz pro lado direito e mais um outro e Jorginho pelo centro, para ter 3 caras que tem qualidade no passe de jogo e sai bem sair tocando a bola. Vamos ver, o Jardim vai trabalhar esse aspecto. Em relação entre a dúvida entre Prata e Luiz Araújo, eu prefiro Prata, acho que Prata faz 1 contra 1 melhor. O gol do Paquetá contra o Santos, se não me engano, o Fluminense, que ele tá aquela chapada no ângulo, foi Prata, pegando a bola na direita, costurando por dentro e tocou pro Paquetá atacar a chapada. Nesse último jogo contra o Independente Medellín, no também fez a mesma jogada, cortou e tocou pro Luiz Araújo, que chutou, passando rente à trave. Eu acho a posição do Luiz Araújo jogou muito bem contra o Independente Medellín como meia. Acho que o Leonardo Jardim tem que testar ele de novo ali no lugar da Arrascaeta, que ele tá velocidade ao ataque, tem um chute bom da entrada da área e tem uma excelente assistência ao Pedro para ser aquele último gol contra o Independente Medellín. Então o Flamengo vem com a base, já tem uma base ali defensiva praticamente garantida, que é Léo Pereira, Léo Ortiz e Rossi. Se ele mexer uma peça ou outra, não afeta tanto o elenco. Pode ver que jogou o Danilo no lugar do Léo Ortiz na Libertadores e o Flamengo não sentiu. Saiu o Varela, entrou o Emerson Royal, ainda caiu um pouco, para falar a verdade. Alexandre e Ayrton Lucas têm características diferentes. Acho que nesse jogo perde um pouquinho mais de poder de marcação e Alexandre traz poder de marcação. Já Ayrton Lucas, naquele jogo com o Independente de Medellín, que o Flamengo precisava atacar, ele foi uma escolha boa do treinador Léo Jardim, que o Flamengo precisava fazer um gol e o Ayrton Lucas tá essa velocidade ao ataque.
Vamos ver agora o time do Bahia, que é um bom time, do técnico Charles Webert, acho que é assim que fala, não sei. Rogério Ceni está suspenso, vai estar no lugar o seu auxiliar Charles, que vai poder contar com o zagueiro Davi Duarte, liberado pelo efeito suspensivo, mas o tricolor pode ter mudança na lateral direita. E no meio-campo, por opção técnica, recuperado por lesão, Gilberto pode pintar como novidade, vai ser o volante Acevedo, voltar a atuar no meio-campo, no lugar do Caio Alexandre. Outra novidade é que Ademir treinou normalmente, depois de ser substituído com 2 no ombro na última partida. Vamos então ao provável time do Bahia. Léo Vieira, Acevedo, na escalação da Dana Acevedo, mas pode entrar o Gilberto, Davi Duarte, Santiago Mingo, Luciano Jupa, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Cristian Oliveira, Everaldo e Eric Puga. Vamos lá analisar um pouquinho desse Bahia. Eu não acompanhei muitos jogos do Bahia, mas é o mesmo, assim, tem mesmo alguns jogadores que vêm se repetindo há muito tempo. Ele faz um trio ali muito interessante, esse trio de meio de campo dele, com 2 ex-flamenguistas, que é o Jean Lucas e o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro joga como volante, por isso estou falando que o Flamengo tem como jogar com Paquetá, De La Cruz e Jorginho. E são 3 meias volantes, Alexandre, Everton Ribeiro e Jean Lucas, cara, que tem um bom toque de bola. No ataque tem 2 caras velocistas, o Eric Puga é um cara muito habilidoso, que faz 1 contra 1, ela vai ter trabalho contra ele. O Cristiano Oliveira também é outro tipo de jogador. O Everaldo a gente já conhece, já jogou no Fluminense, é um atacante bom. Os laterais, o Acevedo não conheço muito, mas o Luciano Juba é um atacante que ataca bem, tem um bom chute de longa distância. Se entrar o Gilberto pela direita, também é um lateral que sobe muito, joga como ponta. Então o Flamengo vai ter que ter cuidado com esses jogadores. Vamos para mais notícias do Flamengo. Veja o momento marcante de Arrascaeta com a camisa 14 do Flamengo, vai vestir o número 3 a chegada ao clube 2024. Como eu falei, vou dizer, ele e o Bruno Henrique, para mim, são os 2 maiores ídolos do Flamengo desde 2019. Então, tudo que o Flamengo conquistou, esses 2 jogadores são protagonistas. Então, são 2 jogadores que elevam muito o nível do Flamengo quando joga. Então, o Flamengo estava até hoje discutindo essa questão que Bruno Henrique e Pedro tá para o Flamengo, como pode dizer, movimentações diferentes, e que faz o que o treinador do time adversários se perca. Então a Arrascaeta joga de um jeito com o Pedro, e com o Bruno Henrique ele tem que jogar de outro jeito. Pode ver no gol do Arrascaeta, o Carrascal rouba a bola, pega a bola, dá o passe para o Arrascaeta, ele primeiro já dá o passe para o Bruno Henrique, porque sabe que o Bruno Henrique tem a velocidade. Já Pedro ele tem que trabalhar a questão do pivô, tocar curto, fazer tabelinhas mais próximas. Então, o que faz com o Arrascaeta ser um dos caras mais top do Flamengo, com camisa 10 mesmo. Como falei, Luiz Araújo, para substituir o Arrascaeta, também tem 3 opções: Luiz Araújo, o Carrascal e o Paquetá, que vão implicar quando o Arrascaeta se aposentar daqui uns 3 ou 4 anos. Eu creio que são jogadores que vão aos poucos ser testados com o Leonardo Jardim no Flamengo. Vamos para mais notícias do Flamengo. Destaque negativo em último jogo contra o Bahia, o Azen tenta retomar prejuízo no Flamengo. Leonardo Jardim quer recuperar os jogos 21 e após a infiltração do atacante. Entrou muito bem com o Medellín. Quando ele
pelo lado esquerdo ali, aonde Cebolinha falou no final do ano vai deixar, o Flamengo tem ali o Samuel Lino, ele entrou muito bem ali, tentando fazer um contra um, partindo para cima, um jogador com muita vontade, mas esse lado teatral dele tem que ser cortado, galho. Ele quer muito jogar para a torcida e futebol, o cara tem que aguentar as pancadas, tem que aguentar a evolução. Quem viu o Ronaldinho jogar sabia das pancadas. Quem pega vídeo aí do tempo de Romário, de Zico, sabe, reassiste, os caras batiam, os caras não caíam, os caras vinham no corpo a corpo, os caras não caíam, se mantinha em pé, é muito difícil derrubar esses jogadores que estavam sempre bem posicionados, esperava esse contato para tal tipo. Então, assim, hoje o futebol, o cara já vem, tá encostado, o cara já cai. Ele já não consegue mais sair dessas pressões que o adversário faz em cima dele, porque quer jogar pro juiz, quer jogar pra torcida. Isso já trabalha muito do futebol, dos atletas que utiliza essa artimanha que encostou é falta. Vamos para mais notícia. Outro atribui evolução de Pedro e a Jardim e Mia mais jogadores de Scout. Tinha dois explica escolha pelo treinador português. O Jardim mudou a característica, acho que as mudanças táticas, o treinador tem que estudar o jogador, tem que estudar o comportamento do jogador em outros clubes, como ele jogava na base, entender o jogador. Quando você começa a entender a movimentação do jogador, que o jogador se movimenta, aí que faz a diferença, aí que acontece a situação. Porque para você mudar ele de posição, tentar encaixar, não pode ser uma coincidência, um por acaso. Tem que ser algo treinado, algo que o cara já fez. Fazer uma comparação do estilo dele com outro jogador. Então é um processo de sabedoria que o treinador tem que ter e passar para o jogador. Essa questão de movimentação, de que jeito, de que forma. Então o Flamengo vai conseguir sim. Eu torci pro Felipe Luiz, vou torcer pro Leonardo Jardim para ter fita longa no Flamengo. Vai ter um momento de crise, vai ter. O Felipe Luiz passou, achei a demissão dele precipitada, mas a diretoria entendeu, a gente tem que aceitar. Eu achava que o Felipe Luiz tinha um trabalho de mesmo elenco, tinha um trabalho de mesma equipe. Então o que acontecia? O Flamengo tinha que trazer os jogadores que ele queria que o Flamengo, como pode dizer, que encaixaria dentro do time dele. E por isso que ele barrava Pedro, barrava outros jogadores, porque ele entendia que o Pedro não vai ser a movimentação que ele queria dentro do esquema dele pronto. Já Leonardo Jardim, ele faz o esquema tático para que o jogador encaixe no seu sistema tático, onde o jogador dentro do esquema tático consiga uma evolução. Então ele passa, se você ver no último, tem um jogo que ele recuou o Everton Araújo como terceiro zagueiro, jogou o time com 3-5-2, tem jogo que ele joga no 4-5-1, tem jogo que ele joga no 4-2-4, então ele faz variações táticas, que isso atrapalha o time adversário e ao mesmo tempo, que é uma surpresa para o time adversário, qual a maneira que o Flamengo vai jogar, e ao mesmo tempo uso da capacidade do jogador para sua evolução. Como eu falei para o Henrique, ele puxa o marcador, ele tira o zagueiro da área, e nisso tem infiltração. Se você pegar o gol do Paquetá, põe uma bola longa pro Henrique, o Henrique roda, toca pro Ayrton Lucas, que acha o Paquetá, que acha de chuta. No gol do Arrascaeta, a mesma coisa. O Arrascaeta dá um passo longo, um passo de velocidade, domina e volta. Já com Pedro,
ele usa os 2 pontos para aproximação, além do Arrascaeta, fazendo ali um espaço curto de toque de bola rápido. Então são expondo o pivô Pedro. Pode ver que Pedro tira em espaço curto. Então se você tocar a bola para o Pedro com o zagueiro, ele vai dar um corte no zagueiro, como deu contra o Vitória da Bahia ano passado, um elástico. Ele consegue em espaço curto achar soluções. E já Bruno Henrique é velocidade. A Arrascaeta é um cara que se adapta a várias funções. Samuel Lino e Prata são jogadores de para dois. Pode ver quando o Felipe Luiz usava Prata como 9, não estava funcionando todos os jogos. Quase pega Prata, joga ele aberto pela direita ou pela esquerda, ele vai e volta, faz 1 contra 1, usa sua velocidade, aproxima do camisa 9. Então há uma movimentação cada jogadores. O Luiz Araújo, no último jogo, ele testou ele com camisa 10. Para mim, funcionou muito bem, que ele deu até assistência para o Pedro. Então, é essa coisa que o Jardim faz. E já o Felipe Luiz é um cara que sabe amar o time dentro do seu esquema tático. Então, ele precisava das peças que encaixa no que ele tinha de sistema de jogo. Então o Flamengo tinha que ter mudado todo o elenco para encaixar no perfil do Felipe Luiz para que obtesse sucesso. Já o Jardim, ele está fazendo um trabalho diferente, ele está adaptando o time para cada situação de jogador, cada movimentação de jogador. Então isso aí fica muito critério, mas depende muito que também o Flamengo almeja. Então vamos esperar para cada jogo, para chegar no final do ano, assim, fazer uma avaliação do Jardim em relação ao Felipe Luiz. Está muito resende ainda. Então, o que vai dizer que o Jardim é excelente é os títulos. E esse ano eu sonho com o Intercontinental. Tenho acompanhado o futebol europeu, não vejo no nível de nenhum time igual ao do Flamengo. O Flamengo tem jogadores que tá para bater de frente com os maiores clubes, e vem reforço no meio do ano. Creio que vai vir jogadores que vão elevar cada vez mais o nível do Flamengo. Então essa análise foi comigo, Eduardo. Lembrando que todas as notícias são do portal GE. Entre lá, leia a notícia, tem um trabalho jornalístico ali feito. Analise, crie sua própria opinião. Até amanhã para falar mais sobre o nosso Flamengo.